Hoje eu quero compartilhar com você sobre a graça e a sua influência no homem. Por influência, eu quero trazer a definição do próprio dicionário português. Significa prestígio, ascendência, indução à autoridade moral. Então, essa é a definição de influência em nosso dicionário português. E dessas definições eu quero me ater a uma, a última que nós falamos, que é a autoridade moral. O Espírito Santo é a nossa autoridade moral. Como autoridade, eu quero dizer, ele é poder, ele é energia, ele é a nossa força. O Espírito Santo é inspiração para a nossa vida, é ele que nos traz esse entusiasmo que nós temos no dia a dia das nossas vidas. Ele é o nosso líder, aquele que nos liga, que nos guia. Como o próprio Salmo diz, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Então, esta graça é a maneira como o Espírito nos está guiando nas veredas da justiça do Pai. Então, ele é o nosso comando diário. Então, a graça se manifesta de uma pessoa para nossa pessoa. E como é que acontece, então, a nossa salvação? Nós estamos perdidos, nós estamos num mundo extremamente complicado, nós somos cercados de sentimentos de derrota, de tristeza, de angústia, preocupações, não é verdade? Nós estamos. Eu faço uma pergunta para você hoje. Qual é mais difícil de enfrentar? Um gigante, como Davi enfrentou, enfrentar um deserto cercado de problemas, ou enfrentar uma dívida num banco de R$1 milhão? Então são situações. E cada uma dessas situações, ela requer da pessoa uma ação. Mas antes disso, você pode olhar para a circunstância. Se é o gigante, como que eu vou derrotar esse gigante, não é verdade? Se é um deserto, aonde eu vou arrumar água? Aonde eu vou fazer alguma coisa? E depois nós nos deparamos entrando no banco, sentando em frente de um gerente, com uma dívida de R$1 milhão, e você vai dizer, como que eu venço tudo isso? Como é que eu vou pagar isso? Com o que eu ganho, com o que eu estou? Então, como serei salvo? Essa é a resposta, é a pergunta mais adequada. Como eu vou ser salvo? Como é que eu venço esses obstáculos? Então, salvação não é um direito somente adquirido para que você possa entrar no céu. Salvação é libertação. Salvação é a libertação plena do pecado, porque o pecado é que te faz recuar frente às adversidades da vida. O povo de Israel estava diante do Golias, mas o que fez eles temerem Golias? Eles focaram na circunstância, eles estavam vendo o tamanho do gigante e eles não queriam enfrentar aquele gigante. Não havia nenhum homem que queria. No entanto, chega Davi, que não era um soldado, mas um pastor, mas ele vem com outra mente. Ele disse, o Senhor dos Exércitos não pode ser profanado, não pode ser escarnecido como esse incircunciso está fazendo. Então o que Davi faz? Ele revestido dessa mente e focando na glória de Deus e o zelo pelo Senhor, ele disse, o meu Deus me dará poder. Então quando ele vai diante do gigante, ele tem uma funda, coloca uma pedra e aquela pedra foi certeira na fronte do gigante e o derruba e o mata. Por quê? Porque a mente dele era diferente dos outros. Então a graça, ela afeta a minha mente.
ela afeta a minha maneira de enxergar coisas. O que parece gigante para os outros, para mim é apenas um momento de eu revelar a glória do meu Deus que habita em mim. Então, a salvação, ela acontece porque há uma transformação na minha mente, há uma iluminação poderosa do Espírito Santo em minha mente que me faz enxergar as coisas não segundo as experiências que esse mundo oferece, mas segundo a soberania e o poder de Deus. Nada é impossível para Deus. Então a condenação do homem é revelada em Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque ele diz assim: toda impiedade e perversão dos homens. Por isso que a Bíblia diz: a ira de Deus virá sobre toda impiedade e iniquidade e perversão dos homens. Ora, isso significa o seguinte, que o que está mantendo o povo nessa escravidão é sua impiedade, é sua perversão. Quando nós olhamos o mundo, nós vamos enxergar exatamente isso. O problema é que nós, crentes, estamos num contexto mundano. E aí, quando nós estamos nesse contexto mundano, nossas mentes também começam a pensar e a raciocinar como o mundo raciocina e pensa. Então, somos separados do amor de Deus por causa do pecado. Por quê? Porque nós estamos tão contrários aos mandamentos do Senhor como qualquer outro gentio lá fora. Então, não importa se você vai à igreja, se você diz ser um crente. O importante é observar as manifestações do dia a dia, seus atos, suas ações. Se elas estão em comum acordo com aquelas que são apresentadas pelas pessoas no mundo, então sua vida está presa, sua vida está amarrada. E você precisa de graça de Deus para se libertar de tudo isso. Então a salvação primeiro se manifesta em nós mesmos, para depois, através de nós, se manifestar para a glorificação do Pai nessa terra. Então graça é esse poder transformador e que realiza uma fé dentro do meu espírito, ou seja, pela fé, a graça, ela revela as ações divinas, por essa força, esse poder que a Bíblia denomina de fé. Então, graça produz o poder, por quê? Porque nossas mentes são transformadas pela revelação que ela traz a nós aqui. Então, nos dá o discernimento de que é santo e do que não é santo. Em João capítulo 16, versículos de 8 a 11, a palavra de Deus explica muito bem algumas coisas, porque ela está dizendo isto: quando o Espírito Santo, ou seja, o autor da graça, vier, então ele convencerá o mundo do pecado. Olha só. E essa ação de convencimento é a graça de Deus manifestada nos corações das pessoas que o recebem como Senhor e Salvador. Ok, do juízo. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está derrotado. Foi assim que Davi viu Golias. Ele é um circunciso, derrotado. Ele não vai prevalecer sobre o Deus dos exércitos. E quando ele viu isso, ele teve a coragem de descer aquela montanha abaixo, ir naquele vale e ficar diante de um gigante de aproximadamente 3 metros, quando ele era apenas um moço sem força, sem qualquer treinamento, e tinha consigo uma funda. E dentro dessa funda uma pedra. E com essa pedrinha ele matou o gigante. Ele vos guiará em toda a verdade. É isso que Jesus está dizendo. Então, ele guiará você em toda a verdade. Como? Pela graça. Na dimensão dessa influência divina no coração do homem. Então, graça é isso, essa influência, esse poder de Deus operando em nosso coração. O desejo do Pai é que você seja santificado, ou seja, separado, deixe de pensar como os outros pensam, seja renovado pelas revelações que o Espírito de Deus trará ao seu espírito. Ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. Então,
essa graça, essa palavra, lavar, regenerador, conforme está escrito, significa loutron no grego, que significa banho, ato de banhar. Olha só. E ela vem de uma raiz chamada louo, que significa banhar, lavar para tirar o sangue das feridas. Essa é muito lindo. Então veja bem, o Espírito de Deus vem para o teu espírito e ele banha a sua mente com a revelação da palavra. E neste banho você é regenerado, porque invoca o nome do Senhor Jesus Cristo e é salvo. E isto começa a te colocar numa caminhada diferente. Uma mente restaurada, uma mente renovada para a glória de Deus. Que você possa receber isso do Espírito Santo. Amém.